Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam, né? Gente, então o primeiro capítulo aí que eu passei para vocês a respeito da climatologia, suas concepções científicas, escala de abordagem, é um capítulo introdutório, né? Teórico, então a gente não vai se delongar muito nele porque há uma necessidade de vocês lerem esse conteúdo, né? Na íntegra, ler uma vez, ler duas, né? Ler três, não importa, até compreender o máximo possível, né? E ao final eu vou passar uma atividade para vocês fazerem para poder registrar a presença, ok? Bom, então esse capítulo, né? Como vocês puderam ter acesso aí, né? E ler, espero, vai trazer mais uma abordagem que é teórica, algumas abordagens iniciais conceituais e uma história, né, da climatologia, da meteorologia, história da climatologia no Brasil, enfim. Bom, então vamos lá. Então, para o conhecimento climático, né, as sociedades humanas, desde, né, as suas aspirações mais antigas, né, da humanidade, ela tenta, né, entender, conhecer a atmosfera. E esse entendimento, né, e a consciência a respeito da atmosfera faz com que haja um entendimento prático mesmo, né, que há uma interdependência, né, entre o meio natural, né, e a atmosfera, né, isso nas suas escalas climáticas. Bom, então eles entendem, né, a humanidade antiga, que se eles conhecerem esses fenômenos naturais, né, da atmosfera, eles vão conseguir superar as intempéries, né, do clima, do tempo sobre as sociedades, né. Então, se eles começam a entender como que uma tempestade se forma, né, a partir da temperatura daquele local, né, do dia, da direção do vento, eles conseguem entender, olha, vai vir uma tempestade e nós precisamos nos abrigar, né, para que não soframos, né. Enfim. Bom, então, ainda nesse conhecimento climático, né, eu estabeleci aqui um organograma para vocês entenderem, né, como que se inicia até, né, os dados atuais. Então, primeiro, há uma reflexão do comportamento da atmosfera, né? E aí, em seguida, Hipócrates cria o livro Ares, Água e Lugares, né? 400 anos antes de Cristo, que traz aí concepções a respeito do conhecimento meteorológico, né, atmosférico. Aristóteles, né, em seguida, com o livro Meteorológica, 350 a.C., né, nessa mesma vertente de tentar entender e conhecer a atmosfera terrestre, né, e os seus impactos. Bom, aí no pós-guerra, né, no século XX, então há um crescente desenvolvimento técnico-científico, né, e que possibilitou a criação de aparelhos satélites, né, meteorológicos, sendo mais precisos, né, na sua observação. Mas antes, né, há uma organização meteorológica internacional, né, a OMI, lá em 1873. Após, né, a OMI, né, foi criada a fundação da Organização Meteorológica Mundial, a OMM, lá em 1950. Que aí a OMM, né, criada após a OMI, com alguns conceitos já mais aprofundados. E dessa forma, esse aprofundamento, né, da discussão e do conhecimento a respeito da atmosfera, né, sobre os lugares, possibilitou, né, isso com o avanço da tecnologia, que com a velocidade da internet, faz com que tenhamos os dados meteorológicos, né, climáticos mais precisos, né? Então, a internet pôde, então, difundir os dados meteorológicos e climáticos que são tão importantes, né, para a gente poder entender o comportamento do clima sobre determinado lugar, tá certo? Bom,
Então, lá no item, né, climatologia e meteorologia, no segundo texto, mais precisamente sobre meteorologia, né, é, antes ainda, a meteorologia e a climatologia, ela, por muito tempo, né, ela foi considerada como um ramo só do conhecimento, né, que é o conhecimento da atmosfera terrestre. Bom, mas aí a meteorologia, né, ela se desponta, né, ela vai se separando porque ela passa a entender, né, a atmosfera no campo das ciências naturais, né, que é o ramo da física. Bom, e aí a meteorologia ela vai entender, né, os fenômenos isolados da atmosfera, né? Ou seja, o tempo atmosférico. Então, esse tempo atmosférico tem um conceito, né? Que é o estado momentâneo da atmosfera em um dado instante e lugar, né? Então, como que ele se manifesta, esse tempo atmosférico? Bom, e o que a meteorologia se empenha, né, em compreender, em registrar, né, os dados. Radiação, que é insolação, né, radiação solar. A temperatura, a umidade, né, que a umidade vem como precipitação, nebulosidade, umidade relativa do ar. A pressão, né, atmosférica, né, e consequentemente a direção e velocidade dos ventos, ok? Então, eu consigo compreender o tempo atmosférico, né, a partir do entendimento, né, e da medição desses dados que eu acabei de apresentar para vocês. Bom, então, a meteorologia, de fato, ela vai tratar da dimensão física da atmosfera. Então, ela vai abordar aqui fenômenos, né? Os fenômenos dos raios, trovões, né? Nuvens, a composição química do ar e a previsão do tempo. Então, a meteorologia, né? Ela vai prever o tempo, né? Isso de forma matemática, né? Com dados matemáticos, com equações matemáticas, estatística, né, a partir dos dados meteorológicos, né, umidade, temperatura, insolação, o vento, para daí conseguir prever o tempo. Então, a meteorologia prevê o tempo. A climatologia não prevê o tempo, né? Nós conseguimos fazer um estudo do tempo, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, né, que é análise rítmica, mas quem prevê o tempo é a meteorologia. E aí, por vezes, né, quando você dizer que para os seus amigos que você está estudando climatologia, vai perguntar, vai chover hoje? A gente não tem essa condição. A gente pode entrar lá no sistema na internet e consultar se vai chover ou não, né? Porque lá eles têm uma condição mais precisa. Nós conseguimos olhar para o céu, formação de nuvem, a condição da sensação térmica, velocidade do vento, a gente consegue falar, pode ser que chova, né? Mas nós não fazemos esse trabalho. A climatologia ela vai trabalhar em outro âmbito, tá? Que nós já vamos discutir. Então, a meteorologia ela é importante porque ela vai registrar esses elementos atmosféricos que são tão fundamentais para o desenvolvimento, né, e o estudo da climatologia. Ok? Bom, então agora vamos voltar os olhares para a climatologia. Então, ela surge, né, com a sistematização da meteorologia. Isso é um fato. Então, a climatologia ela vem depois porque ela vai se estruturar de uma outra forma, né? E o entendimento dela vai estar voltado, principalmente, para a espacialização dos fenômenos atmosféricos, né? E a sua evolução, tá? Então, ela vai estudar a espacialização dos elementos e fenômenos atmosféricos. A espacialização disso, como isso se dá, né, no espaço físico, ok? Então, ela vai compor, né, o campo das ciências humanas, né? Então, ela vai estudar o espaço geográfico a partir da interação com a sociedade e a natureza, ok? Então, ela vai compreender o espaço geográfico. É daí que ela entra na geografia, tá? Enquanto a meteorologia vai trabalhar com o ramo da física, perfeito? Bom, então, inicialmente,
nós podemos estruturar, né, a climatologia a partir das ciências humanas e sociais, né? E aí, dentro das ciências humanas e sociais, nós temos a geografia física, né? E a geografia que se divide para a geografia física e geografia humana, não é? Nós temos essa dicotomia dentro da geografia. E aí, na geografia física, nós temos quem, né? A geomorfologia, a hidrografia, a biogeografia, a pedologia e a climatologia, que é o foco da nossa disciplina, do nosso estudo, né? Então, dentro da climatologia, né, nós temos a concepção, né, da meteorologia, né, da física e ciências naturais e exatas. Então, dentro da climatologia, apesar dela estar no ramo da geografia, né, geografia física, humana, entender todos esses processos, né, e principalmente da geografia física, nós temos quem? A meteorologia, física, ciências naturais e exatas. Então, a climatologia, ela estuda, ela não vai prever o tempo, né? Não trabalhamos com previsão, mas nós trabalhamos o entendimento dos fenômenos atmosféricos, que é tratado com a meteorologia, para daí entender, né, como esse tempo impacta o espaço geográfico. Tudo bem? Então tá, vamos continuar. Bom, então a climatologia, né, há uma prerrogativa da OMM que os tipos climáticos eles são estabelecidos a partir de uma série histórica de dados por um período de 30 anos, né, mais aceito. Okay? Então, assim, para eu entender qual é o tipo climático de determinado lugar, eu preciso de um período histórico de dados, né, com aqueles elementos de 30 anos para poder, olha, então a recorrência desses estados atmosféricos do período de 30 anos é esse. Então, o clima desse lugar é X ou é Y, tá certo? Bom, então os conceitos de clima, né, que vem desde Júlio Hahn, lá no século XX, Júlio Hahn diz assim, que o conjunto de fenômenos meteorológicos que caracterizam a condição média da atmosfera sobre dado lugar da Terra. Então, é um conjunto de fenômenos, né? Mas numa condição média da atmosfera, né? Porque a média, eu tenho que dizer a vocês, ela mascara a realidade. Ah, mas professor, a gente utiliza a média para muita coisa. O quê? Porque é o que nós temos para usar por enquanto. Mas a média ela vai mascarar a realidade. Então, por isso da análise rítmica que eu vou explicar para vocês. Porque eu vou fracionar isso. Então, eu estudo num conjunto menor ou maior de tempo. Mas a média ela vai mascarar, né? Então, quanto mais mais o estudo de um tempo cronológico menor, melhor vai ser a minha análise sobre aquele lugar, sobre a atmosfera sobre aquele lugar. Bom, aí vem a IOAD em 1980 e ele diz assim sobre o clima, né? Que é a síntese do tempo num determinado lugar durante um período de 30 a 35 anos. Então ele vem com a concepção da OMM, né? Então ele acrescenta 5 anos. Então de 30 a 35 anos eu consigo compreender qual é o clima, né, daquele lugar, porque é uma síntese dos tipos de tempo dentro desse período, tá? Bom, mas a condição da média ela é insatisfatória, né? E ela era insatisfatória desde antes, né? Mas para a época era o que se tinha. E aí vem Max Horn, né? E Max Horn ele já dizia, né, ainda antes de IOAD ali, ó, em 1951, que o clima é a série dos estados atmosféricos acima de um lugar em sua sucessão habitual. Então, o clima, né, ele é a série dos estados atmosféricos, a série dos tipos de tempo, em um determinado local, né, por um período, por uma sucessão habitual. Então, habitualmente, o tipo de tempo se dá dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então, eu consigo caracterizar o meu clima daquele local. Perfeito? Bom, então na climatologia nós temos o conceito para tempo e o conceito para clima. Então, o que é o tempo, né, nas concepções de Pedro Laborde, em 1970? Que é a condição passageira efêmera e em muitas ocasiões com uma combinação única e singular da atmosfera. Então, o tempo é a condição passageira efêmera, né, da atmosfera sobre determinado lugar, né? Então, eu posso ter várias escalas, né, desse tempo.
Então, eu posso ter a escala micro, macro, né, regional, ok? E para o clima? Então, como o SORRE diz, né, que é a série de estados atmosféricos sobre determinado lugar em sua sucessão habitual. Então, eu preciso entender o clima, o tempo, para daí esse conjunto e sucessão habitual dos tipos de tempo me sugerir o clima, que é essa série dos estados atmosféricos, né, em sua sucessão habitual. Ok? E calma que nós vamos estudar isso um pouco mais, de forma mais aprofundada, né, nos próximos capítulos, né, nas próximas aulas. Fiquem tranquilos. Bom, então para o tempo, né, eu trouxe aqui um exemplo. O que é esse tempo? Ah, professor, não entendi qual é o tempo. O tempo, então, eu tenho uma condição específica de temperatura, de umidade, de insolação, de vento, de velocidade, direção sobre dado local, né? Então ele é momentâneo, né? Então eu tenho, por exemplo, em Campo Grande, né, como você também na imagem, o Campo Grande ao amanhecer, né? Então uma temperatura mais amena, aí o sol nasceu, não tem nuvens no céu, né? Uma condição do tempo está estável. E aí no decorrer do dia, né? E aí no decorrer dessa manhã, as nuvens vão se formando, né? A temperatura vai aumentando. A insolação também, né? Aí o início da tarde começa, a partir toda aquela temperatura e umidade, as nuvens começam a se formar, né, de forma mais densa, né, e ameaçando a chover, até que chove, ou às vezes não, né? Então isso também é o tempo, chovendo ou não chovendo, continua sendo o tempo, continua sendo o estado da atmosfera sobre aquele lugar, tá? E aí, algumas vezes, né, principalmente no período de verão, após essa chuva, né, a condição, né, da atmosfera densa, né, das nuvens mais densas, elas continuam seu percurso, o tempo fica estável, muitas vezes vem o sol, ou às vezes não também, e o tempo já mudou, né? Então, conseguem perceber a diferença do amanhecer até o período da tarde, né? Formação de chuva, formação das nuvens, chove, aí passa a chuva, vem o sol, né? Então isso é a condição efêmera da atmosfera. Então essa condição ela é constante durante o dia e a noite, tá? Bom, então essa sucessão habitual, né, essa regularidade da ocorrência dos tipos de tempo vai me dar o que é clima. Isso no estudo de 30 anos, né? Então eu trouxe para vocês os principais climas, né, de forma genérica, geral, dos climas da Terra, né? Então nós temos ali Brasil, por exemplo, vocês estão observando no mapa, né? Temos equatorial, aí nós temos tropical, né? Nós temos um subtropical, nós temos um clima semiárido, né? E vamos estudar isso de forma mais aprofundada também mais à frente sobre os climas do Brasil, tá? Bom, mas só para vocês entenderem, né, de forma panorâmica, a espacialização dos climas do mundo, tá? Bom, então, sobre aqueles elementos do clima, né, que são os elementos do tempo, não é? Então, quais são os elementos que eu consigo identificar o tempo, né? Temperatura, pressão, a umidade, se manifesta por meio da precipitação, do vento, né, sua velocidade de direção, a nebulosidade, ondas de frio, calor, tá? Então, esses elementos, né, do clima são os atributos físicos da atmosfera sobre aquele lugar, ok? Agora, nós temos os fatores do clima. Os fatores do clima influenciam os elementos do clima, né? Então, esses fatores do clima são os fatores físicos geográficos, né, do clima, que interferem diretamente, né, no tempo e nas formações dos climas, né? Então, quem nós temos aí? A latitude, a altitude, continentalidade e maritimidade, a vegetação e a ação antrópica. Então, todos eles influenciam diretamente nos elementos, né, do clima. Ok? Então, esses fatores do clima vão influenciar muito diretamente e nós vamos entender isso um pouco mais à frente, tá? Fiquem tranquilos. Bom, então sobre a climatologia brasileira, né? Então, a gente consegue entender que
O Brasil, ele é um país tropical, né? Porque ele está numa faixa intertropical do planeta, pelo menos a sua maior parte. Como assim faixa intertropical? Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, né? Ali ao meio a linha do Equador. Então toda essa faixa é chamada de intertropical, dentro dos trópicos, que é a faixa que recebe a maior intensidade solar da Terra, né? Principalmente na faixa da linha do Equador, né? Então a intensidade solar ali durante todo o ano é praticamente a mesma pelo fato da Terra ser esférica, tá? Isso, né, é algo que vocês entendem. Bom, então o conhecimento, né, da zona tropical, né, temperada, zona fria, né, ela se tornou um pouco tardia, inclusive, né, para os estudos de clima no Brasil, né, mas ela aconteceu, que bom, né. Então, a partir de 1930, os estudos iniciaram, né, sobre a atmosfera do Brasil, e aí começa a ganhar importância, né, pelo menos para alguns estudiosos, né, sobre as condições do clima. Então, se destacam, né, nesses estudos climáticos do Brasil, Alberto Serra, né, e Leonardo Ratisbona, né, com um trabalho intitulado Massas de Ar na América do Sul. Bom, aí em seguida, né, em 1940, nós temos a criação do IBGE. 1950, né, os estudos a respeito do clima do Brasil, eles avançam, né, para outras regiões e não somente o Sudeste, como era mais estudado, né, os estudos eram mais concentrados naquela área. E aí, nós temos uma figura muito importante, um estudioso, né, um teórico muito importante no Brasil, que é o Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, né, que vai desenvolver uma profunda concepção climática a respeito das concepções de Sorre e Pedro Laborde, né, Pedro Laborde que explica o que é o tempo, Sorre explica o que é o clima, né, então ele consegue discutir, né, essa condição do tempo e do clima, criando um conceito e um sistema de análise do clima, né, e do tempo, que chamamos de análise rítmica, isso lá em 1971. Tá? E aí, mais à frente, os estudos, né, se aprofundando e esse teórico que tanto contribuiu com o estudo do clima do Brasil, ele estabelece, em 1976, o conceito de sistema clima urbano, né? E esse sistema clima urbano, ele vai trazer-nos uma concepção de classificação numa escala, né, da atmosfera, né, em uma escala desde a urbana para a atmosfera ou não. E eu consigo estabelecer dentro desse sistema clima urbano outros subsistemas muito importantes para os estudos de clima, né? Principalmente para os climas das cidades. Nós vamos ver também. Bom, então a análise rítmica, né? Então Monteiro diz que essa análise rítmica e o ritmo, no caso, o que ele diz aqui eu vou ler na íntegra para vocês. O ritmo climático só pode ser compreendido por meio da representação concomitante dos elementos fundamentais do clima. Quais são os elementos fundamentais do clima? Temperatura, umidade, né, a insolação, o vento, tá? Em uma unidade de tempo cronológico, pelo menos diária. Então eu vou ter uma subdivisão, né, dos estudos do tempo de forma diária, né, que é um afunilamento. Então eu não trabalho mais de forma geral, genérica, na média, né? Então eu vou conseguir entender a condição dos tipos de tempo a partir das análises dos elementos do clima diariamente. E aí essa sucessão diária, né, eu vou ter a concepção do que é o ritmo do clima. Então ele continua dizendo que compatíveis com a representação da circulação atmosférica regional, que são as massas de ar. Então eu preciso entender todos os elementos do clima, saber como ele se dá diariamente e como eles são influenciados pela circulação atmosférica regional, que são as massas de ar, né? Gerador aí
Ele continua dizendo, né, gerador dos estados atmosféricos que sucedem e constituem o fundamento do ritmo. Qual é o ritmo do clima a partir dos estudos do tipo de tempo? Então ele traz esse estudo diário com todos aqueles elementos, tá? Então eu trouxe para vocês aqui, ó, um modelo de gráfico de análise rítmica. Então, dentro desse gráfico de análise rítmica, né, Monteiro diz que é importante ter quem? A pressão atmosférica, qual é a pressão, né, do ar sobre a atmosfera, né, e aí ele coloca numa escala, pode ser diariamente, pode ser de hora a hora, né? Então aqui nós temos uma condição do dia, né? A pressão atmosférica mínima e a máxima. As temperaturas, né, naqueles mesmos dias, né, a mínima e a máxima, a umidade relativa do ar, mesma coisa, a máxima e a mínima, né, para essa umidade, a pluviosidade é importante, né, o quanto de chuva, né, para aquele dia, a direção e a velocidade dos ventos, né, nós temos também aqui nesse gráfico, a nebulosidade, né, que são essas bolinhas, né, e aí nós vamos estudar isso de forma um pouco mais aprofundada, né? As massas de ar, né, que estão presentes, que estão influenciando o tipo de tempo sobre aquela região. Que esse gráfico, né, de análise rítmica é da cidade de Dourados, tá? E aí nada impede, né, de vocês futuramente, quem se interessar, fazer uma análise rítmica para Campo Grande, por exemplo, né? Que seria muito importante. Eu tenho aqui também, aqui nesse gráfico, foi acrescentado uma planilha, né, um gráfico em barra sobre a condição da concentração do poluente atmosférico material particulado. Tá? Bom, aqui do lado, né, nós temos a primeira localização da cidade, né, onde os pontos principais, né, de estabelecimento de estudo dentro da cidade. A concentração para o material particulado, né? Quando ele é boa, quando ele é moderado, quando ele é ruim, quando ele é muito ruim, quando ele é péssimo, tá? Isso a partir do CONAMA, né? Com a interpretação da CETESB. E essas tabelas, né? São referentes à sensação e ao conforto térmico, né? Dentro da cidade. E uma rosa dos ventos que me indica, né? A direção, velocidade, né, e intensidade do vento dentro de um período X. Esse período aqui é um período de 10 dias, então eu tenho um ritmo do tempo para 10 dias, né? E aí eu não consigo dizer, olha, o clima em 10 dias. Não, eu preciso de um tempo maior para se definir o que é o clima, né, nessa sucessão habitual. Mas eu tenho uma unidade ali, uma divisão, que é o ritmo do tempo em 10 dias. Qual é o ritmo do tempo em 10 dias? O que aconteceu dentro desses 10 dias para temperatura, umidade, pressão, pluviosidade, as massas de ar que estavam presentes ali, né, influenciando os tipos de tempo, ok? Bom, aqui do lado que é a legenda, né, para esses dados aqui do nosso gráfico, ok? Bom, calma, não precisa ficar nervoso, né? Ficar preocupado, nós vamos estudar isso de forma um pouco mais aprofundada. Então, de forma geral, estou apresentando aqui o que é um gráfico de análise rítmica, certo? E aí é importante para se entender, né, a análise rítmica, primeiro, eu preciso de uma carta sinótica antes de acontecer aquele gráfico, né? Preciso de uma carta sinótica que vai me dizer que as isobras, que são as linhas de pressão, né, do ar, as massas de ar, né, que a compõem, alta pressão, baixa pressão, nós vamos ver isso também, e também uma imagem da nebulosidade, né? Então, as nuvens, a presença de nuvens é importante para entender qual é o tipo de sistema atmosférico, né, atuante, né? Qual é a massa de ar, qual é o sistema, se é uma zona de convergência do Atlântico Sul, né, uma zona de convergência intertropical, enfim, né? Mas vamos continuar aqui. Então, sobre o sistema do clima urbano, é um sistema que tem outros subsistemas, né, que eu consigo entender de forma classificatória
os canais de percepção humana, né? Então, os canais de percepção humana, né, que são subsistemas, eu consigo entender o que é a ilha de calor, consigo compreender as inundações do espaço urbano, o conforto térmico, né, que vai englobar ali os valores referentes a calor, ventilação, umidade, a qualidade do ar, né, que é a poluição atmosférica eu consigo compreender dentro desse sistema clima urbano, o impacto meteorológico, que são os agrupamentos das formas hídricas, né, chuva, neve, nevoeiro, né, a condição mecânica do vento, né, essa umidade, essa pressão, né, tendo as tempestades, tornados, enfim, né. Bom, agora de forma mais separada, digamos assim, mais destrinchada do que é o clima urbano, lá de Monteiro, em 1976, eu tenho dentro desse sistema os subsistemas. Esse subsistema, né, 1, 2 e 3. Quais são os canais, né? Então eu tenho termodinâmico, físico-químico e o hidrometeórico. Qual é a caracterização, então, para cada um deles? Então, para termodinâmico, é o conforto térmico. Para físico-químico, a qualidade do ar. Para hidrometeórico, o impacto meteórico é o impacto das chuvas, né, das precipitações de forma geral, sobre aquele lugar, sobre aquela cidade, sobre o campo, sobre onde seja que vocês forem estudar, tá? Bom, então aí eu tenho uma outra, né, aí eu tenho a classificação para cada um deles, a fonte, o trânsito do sistema, o mecanismo de ação, a projeção, o desenvolvimento, né, observação, correlações, né, disciplinares tecnológicas, os produtos, efeitos diretos, a reciclagem adaptativa, responsabilidade. Então, como eu já havia dito para vocês lá no primeiro dia de aula, nós podemos ter um dia, né, de aula e para trabalhar somente o clima urbano, né, o sistema clima urbano. E a gente trabalha isso de forma mais destrinchada, né, e um sistema de análise mais classificatório. Bom, e essas escalas, né, escala espacial e temporal do clima? Então, tem um quadro 1.1 aí no texto de vocês, né, do livro do Mendonça e da Dani, que me traz a ordem de grandeza da análise, né, dessa escala. Eu tenho macroclima, mesoclima, microclima. Qual a subdivisão, né? Dentro do macroclima, eu tenho o clima zonal, o clima regional. No meso, clima regional também, clima local, topoclima. E o microclima, né, que se estabelece numa escala horizontal, né, de mais ou menos 10 quilômetros, né, e de 10 quilômetros a menos, até trabalhar metros, por exemplo. Isso é o microclima. Porque eu tenho microclima dentro da sua casa, eu tenho um microclima no seu bairro, ok? Eu tenho um microclima no prédio da universidade, né? Do prédio da geografia, enfim. Nós temos a escala vertical, então como essa escala vertical ela é trabalhada, né? A escala vertical, no caso, a atmosfera, né? A superfície atmosfera. Microclima abaixo de 100 metros, mesoclima de 100 metros a 12 km, né? 12 quilômetros. Macroclima de 3 a 12 quilômetros. Perfeito? Ok, então, dentro dessa escala espacial e temporal, né? Então, nós temos ali uma escala geológica do estudo climático, que estuda basicamente, né, os fenômenos climáticos que ocorreram no planeta desde a sua formação, né? Uma escala histórica. A escala histórica vai estudar o clima do passado, né? Mas somente o período em que a humanidade consegue registrar, né? A partir do momento que ela consegue registrar esses dados, nós chamamos de escala histórica. Escala contemporânea são os estudos dos fenômenos climáticos da atualidade. Perfeito? Bom, então, né, a nossa aula, né, de hoje, então eu espero que vocês tenham lido o texto, porque tem uma gama de informação ali dentro daquele texto.
leiam duas, três vezes, quantas vezes forem necessárias, tá? Para poder entender bem. Como eu disse, é um texto teórico, né, introdutório a respeito do clima, e nós vamos trabalhar ele de forma mais separada e mais profunda a partir das próximas aulas, tá? Então, muito obrigado pela aula de hoje. Dúvidas, sugestões, né? Esse é o meu e-mail institucional, então pode mandar e-mail lá. Ou mesmo pela sala do Moodle, tá? Então, essa aula vai estar aqui no Moodle, como vocês já acessaram, óbvio. E pode perguntar ali, né? Porque eu vou estar à disposição no período da tarde. Então, olha, professor, eu preciso entender melhor sobre isso, eu não entendi isso, né? Só que, assim, eu não entendi desde que eu tenha lido o texto e me esforçado em compreender esse texto. Vocês têm acesso à internet, né, pelo menos a maior parte, e esse acesso à internet possibilita a pesquisa, ok? Então, tragam esse espírito do pesquisador, né? Aflorem isso, porque o bacharel vai ter que pesquisar, não tem como, nós estamos aqui para sermos pesquisadores. E aqueles que vão para a sala de aula, mesma condição. Né? Vocês vão estudar o conteúdo para lecionar, para ministrar lá para os alunos, e em alguns momentos vocês vão ter que pesquisar na internet para trazer dados mais recentes. Dependendo do livro que vocês estiverem trabalhando, tem dados antigos e você precisa de dados recentes porque os alunos são curiosos, têm uma mente curiosa, né? E vão te perguntar. Então, tragam à tona o pesquisador dentro de vocês, ok? Não entendeu? Busca na internet, né? Então, ainda eu não consigo abstrair a parte daqui do texto está dizendo. Então, pode mandar pergunta lá no Moodle, né? Mande mensagem lá, manda e-mail, que aí eu vou responder vocês porque eu vou estar à disposição, tá? Nesse período da tarde de sexta-feira, tá bom? Bom, então eu desejo a todos ótimos estudos, né? E até breve.